fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas são as palavras que finalizam o livro de Mateus. Elas são as palavras que impulsionam o ardor missionário da igreja. Depois de ouvirmos a palavra do Senhor, depois de mudar o nosso coração, depois da conversão, depois de termos acompanhado a morte, o sofrimento, a ressurreição, a vinda do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos, depois disso tudo, o Evangelho termina com o envio missionário. Ide e fazei discípulos meus. No século de hoje, no mundo em que vivemos, muitas vezes nos perguntamos o que é essa evangelização. Ela é, sim, levar o cristianismo a todos os pontos, a todos os locais, mas ela é, sobretudo, levar a humanização, fazer com que as pessoas se percebam como irmãos e, sobretudo, que eles consigam entender a força do amor que move a humanidade, que faz com que pessoas deixem suas casas e sigam um caminho de doação para o próximo. E a Igreja Católica, ela sempre foi uma igreja em saída. É fato que em alguns períodos da história a igreja possa ter se apequenado ou até em alguns momentos, por conta dos seus membros, se manifestar um pouco covarde nessas ações de saída. Basta a gente olhar a história dos santos, né? A nossa Santa Teresa, né? Propriamente Santa Teresa passou por isso. Uma vida enclausurada que não fazia sentido para uma igreja missionária. Trancadas dentro de um convento para viver do luxo, isso não condiz com uma igreja missionária. Então ela se propõe à reforma do Carmelo, ou seja, essa igreja novamente missionária. E não precisa nem sair para fazer missão, é só a gente pensar na outra Teresa, né? A Teresinha, padroeira também das missões, sem deixar o convento, fazia sua missão através de cartas e oração. Todos nós somos missionários, aqueles que oram e trabalham, aqueles que estão na frente de missão. E isso sempre foi um desejo da igreja, desde os primórdios. Tanto é que a igreja, lá no princípio de um pequeno local, ela se espalha para toda a realidade conhecida naquele período, chegando ali ao norte da África. Então vejam que a igreja ela se põe a caminho. Jesus é um grande caminhante, é um grande missionário. Por onde ele passa, ele vai fazendo outros missionários que o seguem, que continuam seguindo e inclusive continuam a sua missão. Basta a gente lembrar, né, quando os apóstolos falam, olha, tem outros aí dizendo que estão fazendo milagres, estão expulsando demônios, em teu nome não andam conosco. Jesus responde, quem não é contra nós é a nosso favor. Ou seja, eles também estão evangelizando, eles estão também caminhando. Então essa igreja que passou por momentos, às vezes, de fechamento, né, de ostracismo, de pequenez, essa igreja, ela de tempos em tempos se renova. E por isso a graça da comunhão dos bispos se reunirem e reformarem de tempos em tempos a igreja. Não é à toa que um dos movimentos, né, que fez com que a igreja entendesse ainda mais a sua missão foi o Concílio Vaticano II. Dentro do concílio, o que houve? Uma leitura atenta aos evangelhos, um retorno à igreja primitiva e uma compreensão de que todos nós somos responsáveis pela missão, por levar Jesus ao outro, por levar Jesus ao próximo,
por ser Jesus para a humanidade. Então o Concílio Vaticano II ele vai chamar a nossa atenção a partir inclusive de seus documentos. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, que vai falar da igreja como sacramento, e aí se a igreja é sacramento, a igreja é sinal visível da presença de Deus no mundo, ou seja, é esse Deus que continua curando, libertando e salvando a humanidade. Então fica muito bem expresso nesse documento. Depois nós temos a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo atual, e aí nós vamos trabalhar a igreja como uma união, entre igreja e toda a família humana. E aí é bem interessante, toda a família humana não é só quem é do meu grupo, não é só lá quem professa a mesma fé que eu, até por isso a grande abertura para o ecumenismo, para o diálogo interreligioso, para a busca da promoção da paz entre as culturas religiosas. E aí a gente ainda tem dentro do Concílio Vaticano II o decreto Ad Gentes, sobre a atividade missionária da igreja, ou seja, a igreja está em missão, e aí convoca todos os religiosos, padres, bispos, diáconos, religiosos e religiosas e leigos para juntos continuarem a missão de implantar o reino de Deus entre nós. Vejam que a igreja não parou em nenhum momento de se preocupar com a missão. Todas as vezes que ela se apequenava, se acovardava, vinha uma inspiração divina para colocar a igreja novamente em missão. Assim como aconteceu em Pentecostes. Lembram? Os apóstolos lá, todos com medos, presos naquela casa, e de repente vem o Espírito Santo, eles tomam coragem e saem de suas casas. E aí nós vamos acompanhando isso, inclusive na história recente dos nossos papas. É só a gente pensar no Papa João XXIII, que vai pensar em reformar essa igreja, deixando essa igreja mais leve. É só a gente pensar em Paulo VI, que vai levar à frente as reformas, até a própria liturgia, ela começa a ter maior participação do leigo, e isso também é missão. Hoje tem muitas famílias que recebem a Eucaristia por conta de leigos que estão lá e que estão partilhando a sua palavra, partilhando também a Eucaristia. Depois nós temos João Paulo I, o nosso Papa Sorriso, vai ser beatificado em breve, um homem que tinha já uma visão grande de levar a igreja para o mundo. Depois o Papa João Paulo II, santo, que, vamos ser sinceros, mais missionário do que ele, andou esse mundo inteiro, mundo todo, levando a palavra, a mensagem. Depois nós temos o Papa Bento XVI, um homem incrível que vai ser um grande missionário da teologia, um missionário, vamos dizer assim, de levar a igreja a reflexões teológicas consciente da sua natureza. E aí ele é um grande missionário com o exemplo que ele dá, o exemplo de sua saída, da renúncia, fazendo com que nós possamos aprender com isso que ser missionário é doar a vida quanto possível e depois continuar doando a nossa vida no silêncio de um anonimato. Então até aquele que é anônimo, ele é sim missionário se ele reza para as missões. E por fim, nós temos então o Papa Francisco, que vai chamar a nossa atenção logo nos primeiros discursos sobre a missão, onde ele vai falar: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa em um amaranhado de obsessões e procedimentos. Olha o que o Papa está falando. Olha
a profundidade disso. Eu prefiro uma igreja que erra caindo, uma igreja que erra saindo em missão, do que uma igreja que esteja fechada em si mesmo, cheia de processos e obsessões. E aí eu concluo esse momento lembrando dos 7 nãos que o Papa Francisco vai apresentar, né, de como ser missionário, né, como é que a gente pode ser de fato missionário. Então, o primeiro passo, ele vai dizer, né, não deixemos que nos roubem o entusiasmo missionário, ou seja, não podemos desanimar. Alegria, a primeira missão é a felicidade. Não dá para convidar ninguém triste, vem seguir, não. Como é que ele é tão feliz? Ele é tão feliz porque ele está seguindo vamos dizer assim, ele está seguindo o caminho missionário, ele está seguindo o próprio Jesus Cristo. Depois, não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Nós evangelizamos e isso nos traz alegria. É o segundo passo. Esse dinamismo missionário é o que faz que os cristãos sejam como sal e luz, levando tempero para a humanidade. Terceiro, não deixemos que nos roubem a esperança. A esperança não pode ser perdida. A esperança ela tem que ser mantida até o fim. A humanidade tem jeito. Quarto, não deixemos que nos roubem a comunidade. Estamos na pandemia. Não vivam sozinhos. Deus enviou missionários sempre de 2 a 2, ou seja, sempre em comunidade. Quinto, não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Ele é possível. O amor, ele vai vencer todas as barreiras e vai ser o testemunho. É só a gente lembrar, nós seremos reconhecidos pelo amor que nós temos uns para com os outros. Sexto passo, sexto não do missionário. Não deixemos que nos roubem a força missionária, ou seja, o desejo de estar nas frentes, a defesa e a promoção à vida em todas as suas formas, a implantação do projeto de reino de Deus. E o último não, o sétimo não, o Papa é muito sensível. Não limitemos nem pretendamos controlar essa força missionária da piedade popular. Os povos, sejam eles mais simples, sejam eles inclusive sem a presença clerical, como acontece no norte aqui do nosso Brasil, eles mantêm a fé missionária viva com a oração do terço, com a prática da meditação da palavra de Deus. Eles continuam com esse processo missionário. Então que possamos na nossa vida assumir esse desejo e nos tornarmos cada vez mais missionários desse amor de Deus. Sou Domingas Luzia, angolana, religiosa teresiana. Atualmente encontro-me em Roma e respondo a nível geral pela Pastoral Juvenil Vocacional Teresiana. Falar da missão teresiana é recordar a resposta que toda pessoa batizada dá ao chamamento de Deus, que é evangelizar, tornando presente o seu reino no mundo. E a missão teresiana plasma esta resposta ao plano de Deus, que é fazer presente o seu reino. A missão teresiana é uma herança incalculável e abrangente, portanto, um legado que foi confiado a toda a família teresiana. Já desde a segunda metade do século XIX, por Santo Henrique de Ossó, sacerdote, educador, catequista e fundador de um forte e amplo movimento teresiano. Por isso, a missão teresiana se concebe em sentido muito mais amplo, porque é tarefa de toda a família teresiana, de Henrique de Ossó,
Este homem de Deus, tocado profundamente pela graça do Espírito de Teresa de Jesus, que ele próprio considerou roubadora de corações. Sim, esta mulher religiosa, carmelita, reformadora da Ordem do Carmelo e fundadora de muitos conventos, graças à sua relação profunda com Jesus, que a levou a comprometer-se com a Igreja e com a vida religiosa do seu tempo, do século XVI, tão necessitada de reforma espiritual, roubou o coração de Henrique de Ossó para Jesus e tornou-o apóstolo do conhecimento e amor de Jesus. Teresa de Jesus e Henrique de Ossó, embora tão distantes cronologicamente, um do século XIX, outra do século XVI, estão fortemente conectados no zelo pelos interesses de Jesus. Ambos deram resposta pertinente às chamadas e gritos de seus contemporâneos, mas com uma resposta muito clara: restaurar o mundo, conhecendo e amando a Jesus e fazendo-o conhecer e amar. Não é em vão que Henrique de Ossó, parafraseando a Teresa de Jesus, exclama: nestes tempos são necessários amigos fortes de Deus. Este zelo impulsiona Henrique de Ossó a apostar por um projeto apostólico impregnado do espírito de Teresa de Jesus, para contrastar com os valores da sociedade que lhe tocou viver. Henrique de Ossó tinha um propósito explícito: gravar Jesus na mente e no coração das pessoas. Deste modo, através da educação, sobretudo das crianças, dos jovens e da mulher, pela catequese e pela escola formal, Henrique de Ossó começou a dar corpo à sua obra teresiana, que alcançou outras terras fora da Espanha e da Europa de então. O seu zelo pelos interesses de Jesus foi sendo cada vez mais claro e agudo. Fundou o Rebanhito do Menino Jesus, o movimento teresiano apostólico. Mais tarde fundou a Companhia Santa Teresa de Jesus, a Irmandade Teresiana Universal e os Missionários Teresianos. Este último é um projeto que ele deixou sem concluir, mas que atualmente ressurgiu em Angola e já conta com alguns sacerdotes e um número considerável de seminaristas nas diferentes etapas do seu processo vocacional. Também já tem 2 paróquias e seus respectivos centros pastorais. Está claro que o fogo apostólico de Teresa de Jesus pela Igreja inspirou a Henrique de Ossó a intervir na realidade social e eclesial do seu contexto, pela educação da juventude e da mulher, como protagonistas mentores dos processos de mudança e germes de transformação do mundo. Neste sentido, a missão teresiana é dinâmica e, como diz o Papa Francisco, é uma missão itinerante, em saída, em movimento e cada vez mais comprometida com a realidade, escutando e assumindo o clamor dos mais frágeis e vulneráveis, nos 21 países distribuídos pela África, América e Europa. Porque, segundo um ditado africano, só quem dorme debaixo da árvore conhece o grito dos pássaros. Esta presença tão diversificada da companhia nos 3 continentes é uma grande riqueza que possibilita encarnar o carisma teresiano em distintos âmbitos e culturas. Estas expressam a novidade da ação apostólica de toda a família teresiana, no âmbito escolar, socioeducativo, espiritualidade, serviços eclesiais e pastoral juvenil. Portanto, a missão teresiana é este fogo do Evangelho de Jesus que se expande por todo o mundo, aquecendo vidas, unindo corações e suscitando uma cadeia de pertença a um projeto comum, realizado de diferentes maneiras. Permito-me expressar alguns desejos que são simultaneamente desafios que capto das intuições da companhia, a partir sobretudo do 17º capítulo geral realizado em 2017. Sonhamos com uma missão teresiana que assume, a partir do carisma educativo teresiano, a ética do cuidado, como alternativa que gera um novo modo de relação com Deus e com a criação. Sonhamos com uma missão encarnada na realidade, comprometida com o cuidado da vida e dignidade da pessoa em todas as suas dimensões. Sonhamos
com uma missão que caminha com outras pessoas e instituições. Este é o espírito de sinodalidade em cujo processo nos encontramos atualmente, toda a Igreja. Uma missão implicada de forma explícita em programas e processos de reconciliação, de reconstrução da Igreja e da sociedade. Sonhamos com uma missão que continua a educar, a escutar a voz dos jovens e das mulheres, que abraça suas realidades e contextos e por isso favorece que sejam força propulsora de mudança. Sonhamos com uma missão enraizada na espiritualidade teresiana em sintonia cada vez mais profunda com a realidade eclesial e social, escutando e discernindo com os outros o modo de concretizar o estilo de Jesus de anunciar o reino de Deus. Henrique de Ossó, no fim da sua vida, dizia: não vá eu, Jesus, deste mundo sem que te tenha conhecido e amado e feito conhecer e amar. Querida família teresiana, irmãs, leigas e leigos, amigos, amigas que compõem essa grande família de Henrique de Ossó. Nós vivenciamos esse mês de outubro, mês teresiano missionário, e o nosso coração se enche assim de alegria, porque foram muitas as vivências, foram muitos os encontros, as formas, os modos de nos aproximarmos mais de Teresa de Jesus, de Santo Henrique de Ossó e sobretudo da pessoa de Jesus. E esse trabalho bem bonito, ele se deve a cada um e cada uma de vocês que colocou o seu tijolo, que colocou a sua semente, que deu sua grande parcela de contribuição para que Jesus seja mais conhecido e mais amado, para que esse carisma teresiano vá se estendendo ao mundo inteiro. Então fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por essa contribuição valiosa. E uma vez dado o passo, os desafios surgem e a necessidade de dar outros passos. É tempo de caminhar. Santa Teresa nos convida a continuar buscando, dando respostas ao nosso tempo, aos gritos de hoje, e essa resposta depende de cada um de nós, que estamos convictos da nossa vocação de ser chamados a ser missionários e missionárias teresianas hoje. Então fica aqui uma imensa gratidão e um convite a continuar essa obra. Lembrando nossa santa querida que dizia mãos à obra. Então vamos em frente, vamos abrindo novos caminhos e nos servindo desses meios virtuais que tanto nos ajudaram nesse mês. Vamos divulgando tudo isso que já está feito e vamos continuar inovando, contribuindo e convidando outras pessoas com nossa palavra, com nosso testemunho de vida, porque um coração teresiano sempre atrai outros corações para Jesus. E tudo por Jesus. Negocios de poca importancia. Por muchos caminos nos lleva el Señor y ayuda mucho para andarlos, animarse a cosas grandes. Por muchos caminos nos lleva el Señor y ayuda mucho para andarlos, animarse a cosas grandes. Es tiempo de caminar, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Es tiempo de caminar,